nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, tudo bem? Um bom domingo para você. E juntos aqui para falarmos de Vasco. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais: Instagram, @no Radar Vascaíno, e Twitter, @radar_vascaíno. Bem, gente, hoje, 14 de novembro de 2021, está completando um ano daquela enquete que virou o grande golpe na história do Vasco da Gama. Vou colocar essa imagem aqui para você lembrar bem do que aconteceu há um ano atrás. Acompanha só. Além desse vídeo, você consegue ver essa imagem aqui de grande parte dos atuais conselheiros do clube dando dedo não só para o candidato e presidente do clube, eleito pelo voto direto Levenciano, como também para nós, torcedores, e até mesmo os próprios associados do clube, ao qual fizeram até o momento de palhaço, já que foram no dia 7 de novembro votar e o voto não valeu. Por isso que agora é muito importante que você seja sócio estatutário, quem puder, para que possa ser retirada essa caterva de lá. E, olha, parece que o pedido, né, de assinaturas para que consiga angariar os 20% dos sócios estatutários está indo de vento em popa. Dia 20 de novembro agora vai ter, no período acho que de 9 até as 2 da tarde, em frente a São Januário, o colhimento de assinaturas, e parece que a coisa está andando e o impeachment dessa atual gestão pode sair a qualquer momento. Bom, um ano após vitória, Salgado segue com apoio de base aliada, mas vê a oposição aumentar no Vasco. Sempre Vasco de Júlio Brandt rompe de vez com o atual presidente. Olha só que comédia, né? Depois que você viu aquele vídeo lá, os amarelinhos e roxos unidos, ele agora resolveu romper. Por que será, né? Que enfrenta pedidos de renúncia após permanência na Série B. Apoiadores de Levin articulam movimento para destituir direção. Apoiadores do Levin, exatamente. A conturbada eleição do Vasco que elegeu Jorge Salgado completou um ano neste domingo. Depois de longas batalhas judiciais, a validação em caráter definitivo da mesma deu-se somente em 17 de dezembro de 2020. Mentira, porque ele está lá sob uma liminar. Ainda não houve sentença nenhuma que desse a garantia de que a Mais Vasco seja a atual detentora da gestão do clube. Estão lá por liminar,
não porque teve sentença, ainda não houve sentença, isso aí já começa a ser já uma mentira colocada pela imprensa, querendo enganar o torcedor, dizendo que a diretoria está lá de forma legítima. Não está, senão não estava tendo briga na justiça. Mas, continuando aqui, com a confirmação de Salgado como 45º presidente da história vascaína, venceu o inédito pleito virtual do dia 14 de novembro. Outra mentira, porque esse pleito está sob júdice. Aí, vamos lá, continuando aqui a matéria. Desde então, o cenário político do clube foi de majoritária tranquilidade. Até parece, né? O que não impediu mudanças. Se manteve a base aliada, Salgado viu a oposição aumentar e passou a enfrentar pedidos de renúncia e ainda incipiente movimento que pede a sua destituição. Incipiente, olha que palavra bonita. E uma tentativa de ser convocada para dar explicações do Conselho Deliberativo. Fruto especialmente do fracasso retumbante do Departamento de Futebol, afinal, o ano de 2022 será de mais uma Série B. Exatamente, mais uma Série B. Futebol sem vice há 9 meses e agora sem Pássaro e Diniz. Depois da permanência da Série B ser matematicamente confirmada, Salgado, enfim, anunciou as primeiras mudanças. Se manteve o comportamento de evitar entrevistas com jornalistas, porque ele não sabe falar ao vivo. O dirigente confirmou, por meio de nota oficial, o que era esperado: as saídas do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, que já voou e deveria ter voado há muito tempo, e do treinador Fernando Diniz. Esse eu não concordo muito, mas fazer o quê? Já que os dois eram aliados, né? Um saiu, o outro também. A dupla entregou os respectivos cargos após a goleada para o Botafogo, mas com a forte pressão sobre Jorge Salgado por demissões pós-derrota por 3-0 para o Vitória, as partes entenderam que seria melhor encerrar a relação antes do fim da Série B e o fizeram em comum acordo na última quinta-feira. Outra mentira colocada aqui por essa matéria, porque quem anunciou, quem comunicou que os dois estavam fora, segundo o canal Até Atenção Vascaínos, foi o presidente subjúdice Jorge Salgado, que comunicou tanto ao seu Alexandre Pássaro como ao técnico Fernando Diniz que eles estariam dispensados do clube. Aí, logo em seguida, veio o seu Alexandre Pássaro com aquela carta de demissão, dizendo que, independente do Vasco se classificar para a Série A ou permanecer na Série B, ele iria sair do clube. Até então, quem viu a entrevista coletiva dele no dia do jogo com Vitória, viu que não era bem, aliás, do Vitória, acho que foi do Vitória e do Botafogo, viu que não foi bem assim que ele tinha dito, que se ele entendesse que deveria sair, ele sairia, mas que até o final do ano ele permaneceria no clube. Portanto, mais uma balela colocada aqui para tentar enganar você, torcedor, em relação ao que está acontecendo dentro do clube. E o Fernando Diniz, idem. O Fernando Diniz tem contrato até o dia 31 de dezembro, não estava garantido realmente que ele iria continuar, mas eu achei uma burrice do tamanho de um elefante, né? Mandar o cara embora agora, já que vai ter que pagar o contrato do cara, independente de ter mandado ele embora ou não. Faltando 3 jogos para acabar o campeonato, o que vai mudar? O Vasco não sobe mais, não vai cair. Agora, meu amigo, já está à deriva mesmo? Para que fazer essa mudança toda? Mas fazer o quê? Quer responder a quem, seu Jorge Salgado? Só a incompetência da sua gestão que o senhor pode responder, não é verdade? Então, vamos lá. Depois, em um pronunciamento em vídeo, em fala que durou 2 minutos e 25 segundos, o presidente prometeu uma profunda reformulação sem apresentar nenhum detalhe do que faria ou como faria. Até porque não tem detalhe nenhum, né, para apresentar. Aliás, não tem projeto, não tem detalhe, não tem comando, não tem nada. O Vasco está largado as traças na mão dessa turma aí da Mais Vasco, em conluio com a Sempre Vasco, que tomou conta e tomou o clube de assalto no maior golpe da história que o clube já teve e levando em consequência essa maior vergonha que a gente está passando. Que a vergonha não é só cair, não, gente. É permanecer na Série B. Isso sim. Não há prazo para definir a nova estrutura do departamento, até porque não tem, né?
mas há uma tendência para o modelo apresentado ainda na campanha seja implementado. Salgado, por sinal, acumula promessas não cumpridas no futebol, como consta troca de técnicos, 4 treinaram um clube desde janeiro e estrutura enxuta. Neste caso, um vice seria nomeado e um coordenador técnico seria contratado, além do substituto para Alexandre Pássaro. Minha gente, a coisa, quando pode piorar, não é mole. A vice-presidência de futebol está vaga desde fevereiro, quando José Luiz Moreira foi desligado da função. A verdade é que Moreira começou a ser esvaziado tão logo a transição de poder entre Alexandre Campelo e Jorge Salgado começou a ser feita. Ele, porém, permaneceu no cargo até o rebaixamento ser consumado em fevereiro. Após a saída do antigo dirigente, nomes para pastas foram cogitados, e o do primeiro vice-geral do Vasco, Carlos Osório, foi um dos mais falados externamente. Este, porém, negou sempre que fora perguntado a respeito da possibilidade. Até porque a gente sabe que ele não vai falar, né? Apenas com Pássaro e Salgado comandando o futebol, o Vasco foi 5º colocado no Carioca, caiu nas oitavas da Copa do Brasil, apesar de ter se classificado a duras penas contra Tombense, Caldense e Boa Vista. E em 35 rodadas da Série B, sequer ingressou o G4, ou seja, uma vergonha do tamanho do Vasco. Nunca esteve na briga pelo acesso e atualmente ocupa a 9ª posição, com 47 pontos, 11 pontos distantes do Goiás, que até ontem era o atual 4º colocado, e agora, se eu não me engano, é o Guarani que está no G4. Bem, muito bem, parabéns para essa gestão. Aí vem a outra medida. A Sempre Vasco rompe de vez após coletiva de Salgado. Olha só que bacana, né? Embora não tenham feito qualquer tipo de composição durante a corrida presidencial, a Mais Vasco de Jorge Salgado e a Sempre Vasco, grupo político liderado por Júlio Brandt, sempre falaram a mesma língua. A Sempre Vasco, dona de 30 cadeiras do Conselho Deliberativo, comprometeu-se, após a derrota nas urnas eletrônicas, a fazer uma posição propositiva. Alinhados no propósito de impedir a reeleição de Alexandre Campelo ou a vitória de Luiz Roberto Levenciano, visto por eles como principal representante do euriquismo, Salgado e Brandt posaram para fotos durante o período eleitoral e ouviram de seus apoiadores que uma união entre as chapas seria o melhor caminho. Isto não ocorreu, à exceção de uma composição para a eleição da mesa diretora do Conselho Deliberativo, que colocou o conselheiro Renato Brito, figura importante da Sempre Vasco, como vice-presidente de Carlos Fonseca, da Mais Vasco. E lembrando que no dia da eleição, eles tentaram fazer a união, no dia 7 de novembro. Todo mundo lá pedindo para que o torcedor fosse votar, né? E tem vídeos que eu já coloquei aí durante a semana, o senhor Júlio Brandt falando que era lamentável, mais uma eleição sendo judicializada por eles mesmos, da Sempre Vasco. É muita cara de pau. E aí, vem agora com historinha de que eles agora são oposição, quando eles mesmos se juntaram. Não é verdade? Muito bem. A boa relação, no entanto, não existe mais. E a Sempre Vasco assumiu de vez o papel de oposição. É para rir ou para chorar? A ponto de pedir a renúncia de Jorge Salgado. Outra cara de pau. A relação começou a estremecer logo no início da atual gestão, quando Júlio Brandt ofereceu a ajuda a Salgado no futebol e não teve resposta. Pares do candidato da Sempre Vasco alegaram que chegaram a levar patrocinadores para o clube, mas também foram ignorados. Engraçado que quando o Vasco chegou em 5º lugar no campeonato estadual, o seu Júlio Brandt colocou esse post aqui, dizendo que nada melhor como começar um trabalho com título. O Vasco dos sonhos dele estava voltando a aparecer. É brincadeira, vim agora com a balela dessa, de que é oposição. O primeiro ato de rompimento ocorreu em agosto, quando Júlio Brandt, acompanhado de Renato Brito, protocolou uma carta na Secretaria de São Januário questionando o início ruim da Série B e as promessas não cumpridas de Salgado,
em especial o aporte de 70 milhões de um fundo de investimentos. Em parte do texto, o grupo afirmou que era inadmissível mentir e não houve resposta. Até parece que esse grupo amarelo não mente, não é verdade? A Sempre Vasco voltou a protocolar carta no clube em setembro, quando viu conflito de interesses na contratação do laboratório Vilela Pedras como único credenciado para testes de Covid-19 antes do jogo contra o Cruzeiro. A empresa tem no seu corpo clínico o radiologista Rafael Cobo, vice-presidente médico, e a Sempre Vasco pediu o afastamento do dirigente, mas o caso não foi adiante. No último dia 5, o caldo entornou de vez. Na noite posterior à derrota por 1-0 sobre o Guarani, a Sempre Vasco emitiu longa nota acusando Jorge Salgado e Alexandre Pássaro de serem responsáveis por imensos prejuízos ao clube. O texto ainda tratou a renúncia de Jorge Salgado como medida obrigatória. Engraçado que a gente não pode esquecer o seguinte: vocês da Sempre Vasco, né, ajudaram a eles estarem lá, porque vocês que judicializaram o dia 7. Agora vai reclamar na Câmara, que é lugar quente. Em relação ao movimento de outros grupos políticos que convocou sócios estatutários a firmarem uma baixa-assinada para a destituição de Jorge Salgado e de toda a diretoria administrativa, a Sempre Vasco observa: se o movimento for adiante e contar com grande adesão, a tendência é que o grupo seja favorável à realização da Assembleia Geral. Lógico, né? Até porque vocês têm sempre o sonho e não vão desistir enquanto não conseguirem ter a presidência do clube. Só que eu acho que é muito improvável isso acontecer diante de tudo que vocês já fizeram ao longo dos últimos anos. Lembrando que até aquela urna 7 foi indeferida, ou seja, o presidente do triênio 2018 até 2020 não deveria ter sido Campelo nem Júlio Brandt, e sim o Eurico Miranda. Independente de você gostar do Eurico ou não, mas aquela eleição foi vencida pelo Eurico e não pelo Júlio Brandt, como até então tinha sido, e aí lá na Lagoa, os conselheiros colocaram o Campelo como presidente. Bom, vamos lá, confira o que disse o grupo abaixo, ou seja, a Sempre Vasco em relação a Mais Vasco de Jorge Salgado. Abre aspas. Jorge Salgado comanda e Alexandre Pássaro é o coadjuvante do que está para se tornar o maior desastre da história do Vasco. Disputar mais uma Série B em sequência. Uma humilhação para nós, torcedores vascaínos, que tanto torcemos e apoiamos o time. A entrevista do presidente Jorge Salgado, dia 3/11, mostrou a tônica desta gestão, apatia e atitude perdedora, admitindo a derrota sem lutar até a última chance. O vascaíno foi vítima de um estelionato eleitoral em que as promessas não foram cumpridas por falta de projeto e liderança, e que vocês ajudaram a acontecer. Além dos vários alertas, toda a ajuda oferecida por conselheiros e sócios foi desprezada, demonstração clara de que a preocupação com o espaço político, a arrogância e a teimosia são mais vaidosas ou valiosas do que o Vasco. Jorge Salgado e Alexandre Pássaro são responsáveis por imensos prejuízos ao clube que vão desde a imagem até financeiros, todos graves. Sempre defendemos quem causa prejuízo ao Vasco deve ser responsabilizado. A renúncia de Jorge Salgado é obrigatória, assim como a imediata demissão de Alexandre Pássaro. O Vasco é um gigante de Série A pela sua torcida e pela sua história. Jorge Salgado é um presidente de Série B, fecha aspas. Representantes dos dois lados, porém, espero que tal ruptura não prejudique na reestruturação do Estatuto do Vasco, que vem sendo liderado por Renato Brito, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Esse estatuto aí, essa reforma, é a tal reforma que eles estão querendo fazer para evitar que o próprio Levenciano possa vir como candidato à presidência em 2023, caso a justiça não seja feita antes desse período. A Mais Vasco não sofre rupturas apesar dos resultados. Embora o Vasco tenha acumulado vexames no futebol, sobretudo com a péssima campanha na Série B e a eliminação precoce no Carioca, Jorge Salgado não perdeu o apoio da base aliada,
A coalizão que formou a chapa Mais Vasco, composta pelos grupos políticos Ao Vasco Tudo, Confraria Vascaína, Desenvolve Vasco, Petro Vasco, Regata Vasco e Vasco do Povo, segue ao lado do presidente. Dos 6 grupos, 5 têm quadros importantes na diretoria administrativa. Do Ao Vasco Tudo, Danilo Bento e Otto Carvalho ocupam a vice-presidência de comunicação e a presidência geral, respectivamente. Os VPs Maurício Correia, Relações Públicas, e Vitor Roma, Marketing, representam a Confraria Vascaína. Adriano Mendes, Finanças e Estratégia, da Desenvolve Vasco, é um dos pilares da diretoria administrativa. Embora avessa a posicionamentos e aparições, sempre é escalado para entrevistas coletivas. Bruno Iglesias, vice-presidente da Assembleia Geral, e Horácio Rodrigues Júnior, VP de Responsabilidade Social e História, representam a Petro Vasco e Vasco do Povo, respectivamente. Embora alguns conselheiros externem insatisfação pelos resultados esportivos bem distantes do que se projetava, não houve qualquer dissidência por parte dos 6 grupos citados. É provável que alguns deles assinem o pedido de convocação de Salgado ao Conselho Deliberativo. A Sempre Vasco deseja que ele dê explicações sobre o futebol. E a reforma do Estatuto, como ficaria? Na campanha, Salgado prometeu apoiar a reforma do Estatuto do Vasco. A atribuição do Conselho Deliberativo, o trabalho começou em março, quando Carlos Fonseca, presidente do órgão, nomeou uma comissão para debater as mudanças. Ela é presidida por Renato Brito e tem representantes da Sempre Vasco e da Mais Vasco, os 2 grupos com representação política no Conselho. Levin se retirou da eleição do dia 14 de novembro e, por isso, não elegeu nenhum representante do Somamos. Aliás, o Levin não se retirou da eleição do dia 14, porque essa eleição não é válida. Há também a participação de beneméritos, como Luiz Manuel Fernandes, que apoiou o Levin na eleição, e da direção do clube, com Zeca Bulhões, vice-jurídico, e Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente. O debate está em reta final e, antes de ser remetido para apreciação do Conselho, passará por 2 audiências públicas com sócios estatutários. De acordo com Renato Brito, divergências políticas afloradas pelo resultado do futebol não dificultam o trabalho da comissão. Ela se reúne semanalmente para tratar o tema. A reforma proposta tem 3 pilares: organizar o processo eleitoral, definir claramente as datas da eleição e estabelecer uma junta eleitoral permanente que irá acompanhar mensalmente a lista de sócios aptos a voto. Democratizar o clube. Como a eleição direta já existe, a ideia é ter direito a voto ao sócio torcedor, a depender da categoria, que poderia fazê-lo com 3 anos de associação. Não há mudança prevista nos critérios para sócios se candidatarem. Melhor governança e gestão. As regras de transparências previstas na legislação seriam incorporadas, inclusive, com responsabilização por má gestão de dirigente, ou seja, patrimônio pessoal e inegibilidade. Além disso, a ideia é aumentar o número de integrantes do Conselho Fiscal, que passaria a ser penalizado em caso de omissão. A reforma prevê a criação de comitês permanentes, como financeiro e jurídico, que acompanhariam temas sensíveis à administração, com possibilidade de analisar documentos e emitir parecer. A grande mudança seria na composição da diretoria administrativa. Passaria a existir o conselho gestor, o qual seria comandado pelo presidente do clube, e menos vice-presidências. Atualmente são 14. Elas seriam reduzidas para 8. Futebol e remo continuam. A direção teria a apresentar um plano de gestão ao Conselho Deliberativo. Em 2020, a reforma do Estatuto conduzida na administração de Roberto Monteiro teve muita polêmica no Conselho Deliberativo e foi suspensa em liminar judicial. Itens como punição por fraude eleitoral e proibição que conselheiro preste serviço, forneça produto ou seja contratado pela direção
serão mantidos. Portanto, diante de tudo que foi narrado aqui, hoje se completa um ano do golpe que está levando o Vasco a cada vez mais se afundar. Ou a torcida e os sócios, principalmente os sócios, se conscientizam, principalmente você que é sócio estatutário e está apto a voto, ou você se conscientiza que precisa fazer a assinatura para que seja feita essa destituição dessa atual gestão, ou você salva o Vasco, ou então, meu amigo, não adianta reclamar depois que as coisas piorarem cada vez mais. Mais um ano na Série B significa menos dinheiro e provavelmente um time ainda pior do que o desse ano. Portanto, está na sua mão essa decisão. Pense e assine o quanto antes. Bem, minha gente, esse era o assunto que gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!